Fala galera, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Hilário Xavier e estou aqui para ministrar mais uma aula importante para vocês de História do Brasil, seguindo aquela linha de aulas que a gente já vem abordando aí. Na aula passada, eu expliquei para vocês a economia açucareira, falei das capitanias hereditárias e hoje a gente vai destacar um pouquinho o trabalho escravo no Brasil, um assunto que vem caindo bastante nos vestibulares e também no Enem, já que o elemento negro foi muito importante na formação racial do povo brasileiro. Bom, galera, logo de cara eu coloquei aqui para vocês, escravidão negra, fatores. O porquê disso? Os vestibulares têm cobrado o porquê da utilização de escravos negros de origem africana em detrimento dos indígenas. Por que desse questionamento, dessa dúvida? Os espanhóis escravizaram em áreas que eles ocuparam do Tratado de Tordesilhas, eles escravizaram maias, incas e astecas, os chamados povos pré-colombianos. Aí surge a questão, por que os portugueses não fizeram o mesmo aqui? E eu coloquei esse tópico para vocês para responder essa questão importante. E a resposta é lucro do tráfico negreiro. Os portugueses perceberam, galera, que traficar seres humanos era uma atividade altamente lucrativa. Seria unir o útil ao agradável. Por quê? Eles precisavam de mão de obra para fazer os canaviais funcionarem. A extensão territorial do Brasil era gigantesca. Então imaginem vocês aí em casa a tamanha necessidade de mão de obra que os portugueses tinham. Então eles iam unir o útil ao agradável. Eu preciso de mão de obra e eu vou lucrar com o fornecimento dessa mão de obra. É típico do Pacto Colonial. Lembra daquela aula lá do ensino fundamental? A colônia tinha que comercializar com a metrópole. Então Portugal lucraria fornecendo essa mão de obra escrava negra de origem africana para atender as necessidades coloniais. Então gravem isso. Se cair para vocês lá uma questãozinha no vestibular do porquê que os negros foram utilizados, você vai procurar a alternativa que diz alta lucratividade do tráfico negreiro. Beleza, pessoal? Bom, tem uma galera que cita aí um fator secundário, então eu vou citar para vocês também. A Ordem dos Jesuítas, a famosa Companhia de Jesus, fundada lá pelo padre espanhol Inácio de Loyola, lá na época da Contra-Reforma Católica, eles vieram para o Brasil junto com os primeiros governadores gerais que eu citei na aula passada, desde o Tomé de Souza, que a Ordem dos Jesuítas já ocupava aqui várias áreas do litoral brasileiro. Eles vieram para cá para catequizar os índios, para ensinar a língua portuguesa, para educar os filhos dos colonos. E os jesuítas acabaram protegendo os índios, na medida do possível, contra a escravidão. Então muita gente cita esse segundo fator, o fato dos índios terem sido protegidos pelos jesuítas como um fator que fez com que Portugal escolhesse o elemento negro africano em detrimento dos indígenas. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês isso? Bom, olha aqui, gente. O tráfico negreiro, ele foi praticado de maneira ininterrupta de 1530, aproximadamente, lá no início das capitanias hereditárias, até 1850, lá na época já do Segundo Reinado, com Dom Pedro II no poder, por pressão inglesa, o Brasil acabou aprovando a Lei Eusébio de Queiroz. Gravem, decorem essa lei, porque ela cai muito no vestibular. A Lei Eusébio de Queiroz foi responsável por acabar com o tráfico negreiro. Então, ele aconteceu de maneira ininterrupta por mais de 3 séculos. Aí você vai entender a alta lucratividade desse comércio. Os negros eram arrancados lá da sua pátria-mãe, das várias nações africanas que existiam por todo o continente. Na África existiam muitas guerras tribais e os chefes de cada tribo acabavam comercializando esses prisioneiros de guerra com os portugueses, que eram trazidos para cá em navios negreiros, Aliás, o nome correto é navio tumbeiro, viu, pessoal? Navio negreiro é um nome genérico, o nome correto é navio tumbeiro. Eles vinham para cá acorrentados de maneira, assim, subhumana, em condições de falta de higiene, com propagação de doenças. Muitos deles morriam já no trajeto até o Brasil, nos dias de viagem até o Brasil. Até porque eles eram transportados, infelizmente, como animais acorrentados com uma corrente horrível chamada libambo, com pouca água, pouca comida, expostos a doenças. Muitos não terminavam essa verdadeira viagem da morte, tá? Bom, chegando aqui, pessoal, eles eram leiloados.
Assim que os escravos chegavam no Brasil, eles eram leiloados principalmente lá no Valongo, região ali do litoral do Rio de Janeiro, e lá em Salvador, na Bahia, né? Eles eram leiloados, vendidos como verdadeiras mercadorias humanas, né? O que pesava ali no preço do escravo era sexo, né? A estrutura física, a dentição e o fato do escravo falar ou não a língua portuguesa. Se ele falasse a língua portuguesa, era um escravo de preço muito mais elevado num leilão de escravos naquele período do Brasil colonial. Então ali o biotipo de escravo mais procurado era um homem do sexo masculino, de 18 a 30 anos de idade, de boa estrutura física e boa dentição, era o escravo mais caro. Professor, por que ele descrever isso aí? Qual a importância disso? Já caiu no vestibular. Por incrível que pareça, já caiu no exercício de vestibular as características físicas procuradas, né, em um escravo nesse período colonial brasileiro. Daí a minha preocupação de citar para vocês, para que vocês fiquem atentos. Beleza, pessoal? Bom, depois de leiloados, eles eram enviados para as fazendas que os compraram, né? E lá eram divididos de acordo com as tarefas. Tinha os chamados escravos de dentro, aqueles que iriam habitar a casa grande e servir como empregado doméstico dos senhores de engenho, e os escravos de fora, aqueles que iriam para as senzalas, ficariam presos nas senzalas e dali só sairiam para executar os trabalhos braçais das fazendas no período colonial brasileiro. Um trabalho árduo, cansativo, expostos a castigos corporais horríveis, tá? Inimagináveis, né? E tudo isso para atender aos interesses mercantilistas e capitalistas da metrópole portuguesa, né? Ali na produção da cana-de-açúcar e de outros trabalhos que geravam lucro. Desde o início, gente, lógico que os escravos, né, os negros, não aceitaram passivamente, né, o trabalho escravo, as humilhações, né, os castigos corporais, e eles resistiram desde o início, né? E essas formas de resistência escrava têm caído bastante nos principais vestibulares do Brasil, porque mostra que os negros não foram passivos nesse processo de escravidão, né? A forma de resistência mais comum, gente, foram as fugas, né? Assim que eles tinham uma chance, eles tentavam empreender fuga dessas fazendas, mesmo muitas vezes perseguidos duramente ali por capatazes, né, capitães do mato, que é o termo correto. Qual era o objetivo desses escravos? Eles tentavam fugir a maior distância possível do litoral e construir os famosos quilombos, né? Quilombos eram esses redutos de escravos fugitivos, né, que tentavam ali uma sociedade, uma vida alternativa longe da escravidão. Pesquisas recentes têm mostrado, né, que esses quilombos eram habitados por todos aqueles que eram os perseguidos sociais, não apenas os negros, mas também indígenas, brancos, pobres que comercializavam com os negros quilombolas. Foi a forma de resistência escrava mais famosa do período colonial brasileiro. E dos quilombos, né, vocês sabem que o mais famoso foi o quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, no Nordeste brasileiro. Beleza, pessoal? E vale a pena destacar também que a capoeira, né, uma arte marcial hoje considerada brasileira, foi uma forma utilizada pelos escravos para resistir aos horrores da escravidão lá no período colonial brasileiro. O que tem que ficar para vocês de tudo isso é a importância do negro, da sua cultura, na culinária, na música, nas artes. É imprescindível o elemento negro, da cultura negra em si, na formação do povo, da sociedade e da cultura brasileira. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês. Façam lá os exercícios. Um abraço e até a próxima aula.